Gente, a pessoa sempre com essa mania. Boa noite, família Junesse. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, no dia 23 de janeiro. Gente, já estamos aí, ó, chegando na retinha final de janeiro, primeiro mês do ano, já está, ó, encaminhando para o fim. E aí, o que a gente tem para fazer? O que a gente ainda tem para organizar? Hoje a gente vai falar muito disso, hein? Organização de um assunto que interessa muito, para mim, pelo menos, eu espero que para você também, organização das suas finanças, da sua mentalidade financeira. Então, sejam muito bem-vindos na noite de hoje. Muito feliz. Tarde ainda, olha, tá um solzinho aqui ainda batendo. Então, sejam muito bem-vindos. Eu quero, antes da gente começar o treinamento, que o nosso convidado já está aqui, já está online, que vai falar com vocês, com a gente daqui a pouco, porque eu já estou aqui, gente, ó, papel e caneta na mão, porque eu também quero fazer as minhas anotações, quero também aprender bastante hoje. Mas antes eu quero relembrar, janeiro está caminhando para o final, mas ainda tem aí 8 dias para terminar o mês de janeiro, o primeiro mês do ano, e tem muita coisa em jogo ainda, certo? Então quero relembrar para vocês, vou passar aqui rapidinho, o que a gente tem no panorama de janeiro que aí você tem que aproveitar. Compre e ganhe com um kit de produtos aí sem CVs, depois eu vou falar mais um pouquinho. Lucro com resultados com o nosso incrível sistema de Inventory Reduction. Lucro com presentes, tem produto grátis. Tem descontos imperdíveis em seleção de produtos para você aproveitar. E tem Comece Agora e Ganhe com produtos grátis e kit início a $1 ou R$ 4,40. Então, está aqui um panorama muito rápido do que está acontecendo de oportunidade no mês de janeiro. E hoje eu quero ser rápida aqui no meu pedaço. Por quê? Porque hoje a gente tem um treinamento de qualidade, a gente tem um treinamento importante para você. Então, espero que vocês estejam aí, ó, papel e caneta na mão, muita atenção, porque quem eu vou convidar para falar com vocês aqui hoje é uma pessoa que tem gabarito, tem experiência, tem informação de qualidade para trazer para a gente. Então, ele é formado em matemática, tem especialização em estatística, tem pós-graduação em finanças. Ele construiu, gente, uma carreira inteira no mercado financeiro, no universo financeiro. Ele trabalhou em grandes bancos, em grandes seguradoras, e ele já atua nesse mercado há 21 anos. Então, é quem tem experiência que a gente está trazendo aqui para falar com vocês. E quer ter uma dimensão de quanto de valores ele lida hoje? Ele é dono de uma empresa de investimento que faz gestão de 1,4 bilhões de reais. Então, é quem sabe do que está falando. Então, por isso que você tem que ter atenção aqui, informação de qualidade. E em 2015, ele se juntou à família Junesse nessa jornada empreendedora com marketing de relacionamento. É o nosso querido diretor Esmeralda, Vitor Basile. Vitor, seja muito bem-vindo na noite de hoje. Tudo bem, Vitor? Fala, tudo bem? Boa tarde. Tá me ouvindo? Tudo bem? Como é que tá? Agora sim, tudo bem, muito bom. Estou muito feliz de te receber aqui para trazer esse assunto. A gente estava até conversando um pouquinho, né? Que é super relevante para a gente. Ainda mais no começo do ano, todo mundo lembra da parte de finanças. Começa aí, matrícula, IPVA, IPTU, o pessoal lembra que precisa estar ligado na organização financeira, não só na organização, mas essa mentalidade de investidor que você também traz um pouquinho. Então, queria te deixar aqui no palco virtual da nossa Junesse Live de hoje. Vou ficar aqui só fazendo as anotações, tudo bem? Não, perfeito. Bom, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Bom, de qualquer maneira, pretendo passar muito mais essa visão sobre finanças, sobre essa parte de educação financeira, que eu acredito que seja muito importante, não necessariamente só para o negócio, mas para a vida, para todo o contexto que as pessoas elas querem colocar no dia a dia delas, e qualquer pergunta que tenha, podem mandar. Eu estou também com o chat do próprio YouTube aberto, então se tiver qualquer pergunta dentro do YouTube, podem mandar, porque eu pego, respondo para poder contribuir da melhor forma. Bom, eu acho que assim, né, vamos lá, até contextualizando um pouco mais, o meu universo sempre foi o mundo financeiro, então desde que eu me conheço por gente, hoje tenho 38 anos, e a minha vida inteira foi no mercado financeiro, né? Mesmo tendo me apaixonado pelas vendas diretas, né? Meu universo que eu sempre fiquei mais confortável sempre foi as finanças, mas isso nunca me impediu, naturalmente, de poder estar dentro desse ambiente das vendas diretas. E acho que a grande questão que sempre eu vi, né, que foi o grande diferencial entre até
as pessoas conseguiam ter aí um ótimo, né, futuro, um ótimo caminho, uma ótima realidade financeira, era muito mais conectado à mentalidade do que muitas vezes somente a profissão, somente a economia. E eu vejo que muitas pessoas elas padecem naturalmente quando você vai falar sobre finanças, sobre a questão de mentalidade. Hoje, né, dentro da própria RD4 Investimentos, a gente toma conta aí de 1,4 bilhões de reais, assim, às vezes você fala de uma cifra como essa, mas o que as pessoas esquecem é que são inúmeras pessoas que elas acabam investindo, colocando o seu capital para que as coisas, né, elas possam fluir de uma melhor forma dentro do seu presente, do seu futuro, e cada pessoa dessa construiu de alguma forma. Algumas pessoas herdaram, outras pessoas construíram mesmo, outras pessoas construíram muitas vezes uma situação extremamente difícil, conseguiram superar. Então, o legal das finanças, e as pessoas têm que compreender que o dinheiro nada mais, nada menos é do que um termômetro disso, você está no caminho certo, está no caminho errado, as atitudes certas, as atitudes erradas. Então, o dinheiro ele é muito um termômetro, é a nossa moeda do jogo, né? Então, as pessoas, elas muitas vezes, quando elas estão com pouco dinheiro, ganhando muito pouco, estão com pouco recurso, esse universo que a gente vive, né? A moeda do jogo, ela acabou tendo menos, ela acabou ganhando menos, ela acabou tendo menos, né, reconhecimento de alguma forma, e por isso que é tão importante a mentalidade, para ela poder sempre pensar e avaliar sempre os melhores caminhos para que ela possa fazer com que isso seja acelerado. Então, sobre mentalidade, eu vejo que o problema ele padece desde quando a pessoa ela está na infância, como criança, o tema sendo colocado como um tabu, e aí quando você começa a chegar numa vida adulta, as pessoas elas não lidam com esse tema, elas acabam muitas vezes, né, assim como foi, por exemplo, na minha casa, no meu lar, mesmo tendo ido muito cedo para o mercado financeiro, nunca foi um tema dinheiro na minha vida, dinheiro na minha casa, isso aí eu fui lidar depois de adulto, e aí a gente vê que várias pessoas elas acabam muitas vezes tendo, né, alguns tabus relacionados a esse universo, simplesmente porque nunca na infância pararam para ler, pararam para estudar, pararam para conversar com sua família, e a consequência disso, infelizmente, é que a vida adulta elas acabam tendo que fazer muitas coisas através de tentativa e erro. E aí eu acho que vem um primeiro ponto que é muito importante, se a gente começa a falar de dinheiro, que é primeiro aquilo que você lê, aquilo que você busca de informação, porque por mais que você está falando sobre não ter tido, por exemplo, uma infância que foi pautada por educação financeira, uma escola que te pautou, hoje o benefício que as pessoas elas passam a ter é que hoje, a quantidade de livros, materiais, blogs, informações que a gente passa a ter dentro desse mundo é muito abundante. Então, por esse motivo, que uma das coisas que eu mais recomendo é pelo menos aí a pessoa coloque dentro aí 3, 4 leituras no ano que possam ser relacionadas a dinheiro, para que aí possam ser quebrados tabus, biografias de pessoas que conseguiram superar, livros que ajudem nessa gestão financeira do dia a dia. Além disso, poder seguir canais, né, muitas vezes que podem corroborar, ajudando a uma administração financeira pessoal, tanto para uma pessoa que tem mais dinheiro, como uma pessoa que muitas vezes quer construir isso. E esse cotidiano de você colocar boas informações ao teu redor, com certeza vai ajudar e vai ajudar bastante para você poder ter aí, né, esse dia a dia sendo sempre falado de finanças. E além disso, uma questão muito importante que é as conexões, a parte de conexões, de você poder estar sempre perto de pessoas que te impulsionam. Infelizmente, os impulsos que a gente passa a ter, que funcionam mais, muitas vezes são através do incômodo, de você se relacionar com pessoas que estão melhor de vida que você, pessoas muitas vezes elas têm mais capital que você, mais inteligência financeira do que você, porque quando você passa a ter, né, um ciclo de pessoas que te impulsionam para cima, ciclo de pessoas que podem colaborar contigo numa forma de pensar diferente, mas que te levam para o topo, isso daí sempre vai ajudar bastante. E o dinheiro, ele sim, você tem que escolher melhor os seus ciclos. E às vezes as pessoas elas acabam tendo amizades e elas confundem que muitas vezes amizades e ciclos, eles têm que ser a mesma coisa. Você pode ter amigos para o resto da sua vida, só que ao mesmo tempo você pode ter ciclos diferentes ao longo daquilo que você necessita para a sua vida. E dentre esses ciclos é muito importante sim você estar procurando pessoas que têm situações melhores do que a sua e tenha a humildade de poder perguntar, conhecer essa história e como que ela fez. Grande parte ao longo dos anos que eu pude crescer bastante profissionalmente e pessoalmente foi de muitas vezes tendo a oportunidade de tomar um café com uma pessoa que ela tinha mais recursos do que eu, uma cabeça diferente da minha, poder parar naquele momento e falar, cara, me conta como você conseguiu, como que você faz, gasta dinheiro, como é que você faz para fazer isso, aquilo, outro, e aí essa forma de você poder ter essa modelagem, de você ter um padrão mental de pessoas diferentes que estão melhores do que você, com certeza uma hora ou outra vai entregar, né, o resultado para você poder pensar um pouco melhor nisso. Então, acho que para a gente poder iniciar esse bate-papo, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre receitas, despesas e assim por diante,
vale a pena falar um pouco sobre essa introdução, sobre aquilo que você pode utilizar seu tempo, né? Muitas vezes as pessoas elas pegam e elas começam a olhar a questão de educação financeira quando as coisas estão ruins, mas elas não veem que aquele aprendizado e as conexões podem naturalmente fazer com que você nunca passe por uma situação ruim, ou se você vier a ter uma situação ruim financeira no seu caminho, que você esteja melhor preparado para poder superar essa situação, e muitas vezes o aprendizado ele vem através de leituras, informações e conexões. E aí a gente começa a entrar muito naquela questão de ciclos, né? Relacionados aos 4 fatores quando você vai falar de dinheiro. E é importante você poder pensar qual deles é o maior problema hoje da sua vida, para que você possa, dentro disso, ter uma solução muito mais prática para você poder estar utilizando o seu tempo principal para poder solucionar aquele problema. E os 4 pontos que a gente tem que falar é sempre aquilo que você ganha, suas receitas, aquilo que você gasta, suas despesas, aquilo que você tem de dívidas e aquilo que você passa a ter de investimentos. Cada uma das pessoas ou está em um, dois, ou está em um muito focado dentro disso, e é importante entender qual é o seu grande problema hoje para você poder começar a trabalhar por ordem de problema. Se hoje você é uma pessoa que está endividada, não adianta você querer falar de investimento. Se você hoje é uma pessoa que está endividada, não adianta simplesmente você poder tomar qualquer decisão intempestiva de você sair de um emprego, por exemplo, simplesmente porque não está tão feliz. Você tem algumas coisas que você tem mais e menos flexibilidade quando você vai falar de dinheiro. E a primeira coisa, quando a gente começa a falar de grana, a gente precisa olhar muitas vezes aquilo que você já está devendo antes mesmo de começar um mês. Por isso que é tão importante as pessoas elas terem o controle financeiro da vida delas muito prático, muito na frente dela, e se porventura, né, você depois, puta, eu não sei qual, eu não tenho um aplicativo, depois pode me chamar no Instagram, lá na RV4 Investimentos a gente tem uma série de planilhas que a gente pode disponibilizar gratuitamente, sem pegadinha nenhuma, para você poder colocar e ter os seus controles financeiros para poder utilizar, tá? Manda lá, pode mandar mensagem para mim no Instagram, ou depois pode mandar meu e-mail, que eu vou ter um prazer muito grande poder compartilhar contigo. E dentro dessa planilha você tem que ter muito claro aquilo que você ganha, aquilo que você gasta e principalmente aquilo que você tem de endividamento, para você ter uma visão clara daquilo que está comendo o seu recurso todo mês. Por mais que a gente vai falar sim de ganhos, de prosperidade, não adianta muitas vezes você querer bater asas, se muitas vezes você tem uma bola de ferro no pé, então você não vai conseguir voar, é muito peso. E é tão importante quanto você poder pensar o quanto que eu posso ganhar, o quanto que eu posso crescer, é você pensar o que pode impedir. Então não adianta falar de ganhos, de receitas, se a gente não falar de dívidas. E aí entram alguns aspectos dentro das dívidas que a gente precisa refletir, que é a questão, é uma dívida que hoje está dentro do seu grau de endividamento ok, saudável, né? Ou é uma dívida que já saiu completamente daquilo que era necessário. E o que a gente considera muito um grau de endividamento saudável é até 20% do quanto você ganha. Então, se você ganha lá R$ 10.000 por mês, o máximo que você pode ter de dívidas, e aí isso conta parcelamentos, conta aquelas questões do cartão de crédito que você acaba gastando, aquelas questões que você pode ter relacionada muitas vezes a uma dívida de um boleto que ficou. Então, toda essa questão de endividamento, o ideal é que você fique sempre um número aí baixo, de 20% em relação a quanto você ganha, porque você está num ambiente saudável. Um ambiente que a gente chama de um sinal amarelo é quando você está entre 20% a 35%, 20% a 30%, já é um sinal amarelo, por quê? Porque você pensa em toda aquela questão de lazer, as contas do dia a dia, as contas da casa, e quando você ultrapassa o percentual de 30% do quanto você ganha em dívidas, você está falando que só 70% do que você tem de ganhos mensais é que serve para você poder pagar suas despesas do dia a dia. Então você está no sinal amarelo, e mais do que esses 30%, você já está no sinal vermelho, e aí você começa a ficar numa situação que, mesmo que você se organize, é muito difícil você conseguir pagar o quanto você deve, né, sem ter que sacrificar muitas outras coisas. E aí, dentro desses 3 fatores, pensando em quem está no sinal verde, um grau de endividamento até 20%, é tomar um cuidado para poder não se apertar mais e poder refletir se essas dívidas, por exemplo, elas são dívidas que você, por exemplo, não pode adiantar, se não vale a pena você poder pensar como que eu posso eliminar ela, podendo fazer a conta de juros frente ao quanto você pode ter de recursos investidos, se ele gera um melhor retorno. Então, existem algumas coisinhas que têm que ser olhadas em relação a essa dívida para saber se vale a pena manter ou vale a pena fazer um esforço para poder quitar e diminuir esse percentual de endividamento para você poder ter mais saúde e tranquilidade. Quando você passa a ter de 20% a 30%, o exercício é quase que o mesmo, mas vale a pena você poder também fazer uma avaliação para começar a pensar se os juros que você paga nessas dívidas, eles não estão muitas vezes apertando, e vale a pena poder fazer uma negociação para você poder se livrar de algumas dívidas ou poder deixar essas dívidas um pouco menor em termos de parcela para caber melhor no teu orçamento. Agora, quando você vai para mais de 30%, aí a gente já fala de uma situação que você precisa parar, refletir, começar a pensar um pouquinho naquilo que pode ser economizado, aquilo que você pode ter que dar uma enxugada. E aí a gente entra na questão de despesa e receita.
O que eu vejo muito das questões de receita, né, aquilo que a gente ganha, é que infelizmente as pessoas elas procuram sempre alternativas de poder enxugar as despesas, para que aí sim essas pessoas elas possam naturalmente poder ter uma economia maior e com essa economia maior resolver a vida dela. Isso eu não gosto particularmente, eu nunca fui uma pessoa que busquei economizar no sentido de simplesmente parar de gastar. E aí eu quero explicar só um pouquinho isso melhor. Não que eu não seja econômico, mas a questão é que eu sempre achei muito ruim você ter que parar tudo que está fazendo, economizar coisas que fazem bem para você, para tua vida, para tua família, simplesmente porque muitas vezes você passa a ter uma renda que não é tão boa. Claro que existem fases da vida que você ganha mais, ganha menos, com melhores projeções, melhores perspectivas, mas a grande questão é que, para mim, o exercício mais saudável que tem, ao invés de você ter que focar em diminuir despesas, é você focar em aumentar receitas, você focar em aumentar seus ganhos, que é muito mais saudável, porque chega uma hora nas despesas que faz um exercício muito simples. Uma pessoa que, por exemplo, ela tem lá, ela ganha seus R$ 2.000 no mês, pô, ela já tem um orçamento que acaba sendo um pouco mais apertado. Então, se ela puder fazer uma economia de 10% e descontar R$ 200, que seja de economia, mesmo assim vai fazer muita falta, muita dificuldade com a inflação que a gente tem no país, nem sempre é tão simples você poder economizar. Você vai economizar na escola dos seus filhos, você vai economizar no mercado, vai economizar no aluguel. Quando você olha, é muito rápido você poder preencher tudo aquilo que você ganha, muitas vezes em gastos. Por isso que nem sempre é tão saudável você poder olhar para as despesas e falar, nossa, vou economizar. A não ser que você está numa situação extremamente emergencial, que você precisa de forma urgente, aí não tem jeito. Mas o ponto é que é muito mais importante você pensar com uma cabeça de prosperidade do que uma cabeça de cortes, tá? Porque economia não necessariamente significa cortar gastos. Significa você poder utilizar os seus recursos da maneira mais eficiente possível. Então, quando você olha suas despesas, e esse é um exercício que tendo muito dinheiro, tendo pouco dinheiro, vale a pena sempre olhar. Por quê? Se você hoje é uma pessoa que você passa a ter um custo de vida muito alto, vale a pena olhar se existem muitas coisas lá que poderiam nem existir. Então a economia não tem que ser necessariamente de corte obrigatório, mas tem que ser muito mais referente a coisas que, por exemplo, você não tem necessidade de ter e que você poderia naturalmente utilizar aquele gasto de uma maneira muito mais eficiente. Então esse é um exercício que vale muito a pena. Claro que, novamente, aquele comecinho que a gente falou sobre dívidas, vale a pena você olhar a situação que você está, se não vale a pena correr para poder dar uma enxugada, mas o ponto principal é que a gente possa olhar essa questão de prosperidade e nem sempre corte dos gastos, porque não é uma coisa que vai durar por muito tempo. E aí, falando um pouquinho de ganhos, receitas, e aí falando um pouquinho da indústria da venda direta, que naturalmente ela tem essa possibilidade de uma pessoa poder ter uma atividade, um plano A, ela poder, durante o dia dela, ela poder trabalhar, muitas vezes no horário comercial, naquele seu plano A, naquele seu trabalho, mas que ela pode, por exemplo, encaixar, né, a sua atividade, ela pode encaixar justamente tendo uma venda direta, tendo um plano paralelo, onde dentro da venda direta, ela pode utilizar para poder começando a ter uma renda extra e gradativamente ela pode crescer. E para mim essa é a magia da venda extra, da venda direta, essa para mim é a magia que sempre me conquistou, que eu achava que sempre foi um negócio super democrático, que é a grande essência dessa indústria desde 1903. No caso de você ter uma atividade, mas você, nas suas horas vagas, horas adicionais, você poder pegar um produto, vender e lucrar, você poder mostrar esse produto para uma pessoa que de repente ela pode tomar a decisão de trabalhar contigo, você poder cadastrar essa pessoa para trabalhar junto contigo, vocês juntos levarem mais produtos para mais consumidores e poder ter aí um pequeno percentual de toda essa comercialização feita através da rede. E essa maravilha dentro da venda direta é o que transforma para mim a venda direta como um dos projetos financeiros que é mais encaixável no dia a dia das pessoas, principalmente para aquelas pessoas que querem começar a ter uma perspectiva muito grande. Por isso que eu sempre sou adepto a, numa fase de economia e de educação financeira, a pessoa ter esse plano B, para que ela possa ter esse up, né, dentro da renda dela, e com isso ela possa cada vez desafogar mais as despesas, fazendo com que depois a gente possa partir para falar de investimentos. E aí, pensando um pouquinho do universo da venda direta, algo que eu gosto de deixar muito claro é que a renda da venda direta, ela tem que ser feita, a gente tem que pensar em rendas de curto, de médio e de longo prazo. Quando você fala em rede, óbvio que você tem, quando você faz o cadastro de uma pessoa, você passa a ter muitas vezes o ganho que você tem sobre o cadastro dela. Então, é uma venda de negócios. Quando você pega um produto e vende, é uma venda de produtos. Então, tudo aquilo que é conectado à venda é um dinheiro de curto prazo. Quando a gente pensa, por exemplo, em dinheiro de curto prazo, é aquele dinheiro que você pode estar utilizando para fomentar o seu negócio, para poder adquirir mais produtos, para poder girar.
para você poder pagar algumas contas adicionais, para você poder começar a colocar no seu padrão de vida, porque é um dinheiro que ele é baseado no esforço que você passa a ter. Se você compra o produto, você vende o produto, você ganha, logo é um dinheiro rápido que você tem na mão. Então, quando a gente começa a pensar sobre a indústria da venda direta, a gente começa pela venda direta. Se você quer, por exemplo, ganhar mais dinheiro, pode querer gastar para poder pagar algumas contas. Você quer pegar dinheiro e reinvestir no seu negócio para ele poder ganhar mais vida. Se você quer pegar esse dinheiro para você poder fazer com que eu, de repente, possa pagar algum presente para alguém, qualquer coisa de curto prazo, né, que você precise, você tem que conectar a rendas de curto prazo também. E uma renda que você, é o seu esforço, a sua troca de horas por dinheiro, não é uma renda que vai gerar a riqueza de tranquilidade financeira, porque depende de você, mas em contrapartida ela consegue pagar suas contas, consegue pagar planos que você gostaria de realizar em curto prazo. Por isso que é tão importante o equilíbrio dentro da venda direta, da venda e da rede. Então a questão é que você tendo a possibilidade de ter um produto na sua mão para poder vender, você pode naturalmente começar a ter um up dentro da sua vida financeira que desafoga, te deixa mais tranquilo e naturalmente deixa o seu negócio mais tranquilo e deixa a tua vida financeira também um pouco mais tranquila, voltando alguns passos atrás que a gente começou a falar desde o comecinho desse bate-papo, podendo muitas vezes sanar uma dívida ou muitas vezes deixando suas despesas cada vez mais tranquilas. Quando a gente fala em rede, isso daí eu digo em qualquer empresa dentro do marketing de relacionamento que existe desde que esse modelo de negócio iniciou, a rede ela sempre vai ser um processo mais devagar, sempre vai ser um processo mais moroso, porque ela lida com o desenvolvimento humano. Qualquer processo que você lida com desenvolvimento humano, você tem que desenvolver essa pessoa, desenvolver esse profissional, até que ele consiga ter a capacidade para poder gerar os próprios resultados e através de todo o esforço que foi feito por esse desenvolvimento, o líder passa a ter pequenas participações do volume movimentado de produtos por essa nova equipe criada e gerida. Então, por isso que é tão importante, quando a gente vai falar sobre desenvolvimento, entender que você teve muitas vezes que ficar na escola por anos para poder sair de uma escola, uma faculdade durou 5 anos, e o marketing de relacionamento ele tem que ter uma mentalidade de longo prazo, que no curto prazo, no médio prazo, podem até ter resultados que sejam um pouquinho menores, mas que ao mesmo tempo a consistência, né, e a recorrência deles são resultados que muitas vezes eles começam a surgir no longo prazo. E aí que vem a questão de quando isso ocorre, naturalmente você passa a ter uma tranquilidade muito maior em relação a você ter um negócio que gera recorrência, que gera renda passiva, mas é importante a gente poder colocar os pingos nos is e entender que isso é algo de longo prazo. Quando isso acontece, aí com certeza você passa a não ter muito mais problemas financeiros para poder resolver, porque geralmente você passa a ter construído um negócio que ele é alicerçado, que ele é muito mais sólido. Mas voltando muito à questão de educação financeira e pensando principalmente no planejamento do ano, qualquer pessoa que está na venda direta tem a venda direta essa possibilidade de poder gerar renda de imediato através de um produto. E aí a gente vai para a última etapa, que é naturalmente o investimento. Óbvio que falando de mercado financeiro, e eu gosto sempre de comparar que negócios e investimentos, eles são duas coisas que são muito opostas, não dá para a gente poder comparar uma coisa e outra. Eu acho que a venda direta ela tem que ser tratada como um negócio, nunca como um investimento. Investimento é algo que você coloca o capital, onde através de um não esforço ele pode gerar um retorno para você. Um negócio ele passa a ter um coeficiente que é o retorno que você tem baseado em esforço. E o negócio ele passa a ter um investimento que você faz, grande ou pequeno, de cada um, mas o mais importante é que você passa a ter essa atividade paralela e com essa atividade paralela você possa muitas vezes avaliar a tua situação, se você precisa pagar uma dívida, pagar contas, ótimo, mas que você comece a ter uma cultura de guardar dinheiro para você poder ter um outro negócio que gera renda, que nesse caso poderia ser os investimentos. Tá? Mas por que eu não gosto de comparar uma coisa com outra? Porque geralmente quando você fala de venda, se você tem um produto que gera 40% de margem de lucro, 30% de margem de lucro, ele já é muito mais potente do que você teria de retorno no mercado financeiro. Então, você vai pegar o mercado financeiro, mesmo com juros super alto agora, a gente está falando de 14, 15, 16% de juros ao ano que você passa a ter de rentabilidade, sem que você tome um risco muito grande para você ter essa rentabilidade. Se você tem um negócio que gera uma margem de lucro muito interessante, que seja maior do que isso, vale a pena você investir no seu negócio para que esse negócio ele possa crescer e possa ganhar vida, e aí sim, depois disso, você começa a pegar parte do seu lucro e você começa a reinvestir dentro do mercado financeiro para você poder transformar isso numa tranquilidade ainda maior, que não dependa somente de um negócio. Mas pensando em educação financeira, né, nesse caminho, e aí a gente até para poder resumir, o primeiro passo para ter uma tranquilidade em 2023 é analisar suas dívidas, olhar um pouquinho o tamanho do peso delas contra o que você tem.
analisar suas despesas e, de repente, ver possibilidades que você tem de poder reduzir uma coisa ou outra que não deveria estar lá. E o principal é ter uma cabeça de prosperidade, que você possa ter mais fontes de renda, e com mais fontes de renda, né, através da venda, através do marketing de rede, você possa fazer com que você tenha mais ganhos, e com mais ganhos você possa reinvestir no seu negócio para deixar ele cada vez maior, e gradativamente você possa pegar parte desse lucro, reinvestir fora do seu negócio para que você possa fazer o mercado financeiro te deixar ainda mais tranquilo, pensando num plano de tranquilidade, de vida, de aposentadoria. Então, o resumo que eu vejo para esse ano é dessa forma, e aí, naturalmente, eu deixo aí já o primeiro convite que eu fiz para todos, que se caso você queira ter algum controle, alguma planilha para poder olhar com mais carinho suas receitas e despesas, cara, pode mandar uma mensagem para mim, vou te mandar. Vitor, eu gostaria de entender mais de investimentos, com o maior prazer do mundo, vou te ajudar. E, naturalmente, sobre venda direta, marketing, relacionamento, como sempre, o que for necessário, pode contar comigo, tá bem? E principalmente momentos de transição, são momentos que é importante sempre estar conectado com a sua liderança, conversar com ela, bater um papo com ela, para que naturalmente você possa deixar o seu ano cada vez mais claro, né, em relação aos seus objetivos. Bom, eu tentei resumir da melhor forma, Fernanda, não sei se tem alguma dúvida, algum questionamento que possa deixar essa conversa mais rica, mas pode ficar à vontade de poder perguntar, e vai ser um prazer muito grande poder responder. Que bacana, Vitor. Eu acho que dúvidas, não, mas eu gostei desse resumo que você fez. Eu tinha colocado aqui também alguns pontos, né? Você começou com a questão de mentalidade e informação, né? Uhum. Então, eu acho que esse treinamento já traz para a gente essas duas coisas. Trazer essa mentalidade diferente, que tem muita gente ainda no mercado falando do corta o cafezinho, não sai no final de semana, e a gente sabe que a vida da pessoa vai ter dando aquela minguada, né? Vai ficando uma vida um pouco limitada, e você trouxe aí, não, vamos mudar. Eu gostei do que você falou, da cabeça de prosperidade versus a cabeça de corte. Achei isso bem bacana. Eu assim, né, óbvio que é difícil você precisar, mas cada pessoa muitas vezes está numa situação diferente. Eu nunca fui muito adepto a um corte, o cafezinho, porque eu nunca cortaria, tá? Eu acho que se uma pessoa ela tá numa situação que ela precisa economizar, e assim, desculpa até a sinceridade, tá, Fernanda, mas pô, se a pessoa ela tá numa situação que ela precisa fazer uma economia do cafezinho, ela tinha que ter feito, ela tá numa situação que ela deveria estar repensando muitas outras coisas na vida dela, sabe? Então, é aquela coisa de muitas vezes uma pessoa ela pega e ela tá com um guru financeiro, ela tá com uma pessoa que de repente está achando que a solução da vida dela é pegar o papel higiênico do banheiro, dividir em 2 rolos, porque vai ser a solução. Isso não é a solução, né, que a pessoa vai conseguir resolver os problemas dela. O que resolve os problemas das pessoas, muitas vezes, é uma repaginada, é uma modificação, uma mudança que ela pode ter na conduta dela, né? Porque muitas vezes a gente pega e você vai falar de pessoas que estão numa situação financeira muito delicada, nunca é em um mês que ficou a situação delicada, sabe? Geralmente é 5, 6, 7, então é muito 7 anos, então é muito mais conectada a decisões do que necessariamente a realidade daquele momento. Então, óbvio que uma situação de emergência, a pessoa poder cortar tudo aquilo que precisa, eu concordo, mas eu acho que é muito importante a pessoa falar, tá bom, né? É aquele exercício de você poder pensar, tá, como que eu faço para poder sair disso? Como é que eu faço? Ok, como é que tá minha agenda? Como é que tá, por exemplo, meu dia a dia produtivo? Como é que tá minha questão de, por exemplo, pô, eu acordo, eu faço o quê? Às 10 horas eu faço o quê? Tá, eu pego a minha agenda da semana passada, deixa eu dar uma olhadinha. Se eu pudesse pagar alguém para fazer o que eu fiz na semana passada, quanto que eu pagaria para essa pessoa? Então a questão é muito a pessoa poder olhar a agenda dela e poder pensar exatamente nisso. Assim, qual é o limite que tem, né, de quando a pessoa ela começa a entender que ela consegue, pelo próprio esforço, muitas vezes ter um resultado ainda muito maior, né? E aí é uma conta, né, muito rápida, que é tão importante para as pessoas elas poderem valorizar, muitas vezes, um plano B, um caminho paralelo. Se uma pessoa ela ganha, né, seus R$ 8.000, né, por mês, por exemplo, se a gente faz uma conta de dividir R$ 8.000, eu não estou falando que R$ 8.000 é um dinheiro, pô, a gente está falando de uma média brasileira, que a gente está falando de mais ou menos 4% da população ganha 5, R$ 4.000, né? Então, R$ 8.000, a gente está falando já de um percentual bem abastado da população. R$ 8.000 dividido em 22 dias úteis no mês, pensando que uma pessoa tem uma média, né, profissional, qualquer profissional vai trabalhar 8 horas, né, sendo no negócio próprio ou no negócio de alguém. Então, se você pega esses 22 dias e divide ainda por 8, você está falando que uma pessoa ela ganha R$ 45 por hora. E aí essa é uma questão que eu sempre coloco entre as pessoas, fala, cara, na boa, não existe nada que esteja à sua volta que você consiga ganhar R$ 45 por hora.
né? Então, às vezes, as pessoas elas ficam tão presas nos valores absolutos, né? Então, que elas não conseguem, muitas vezes, se desprender do que é colocado como o ideal de vida para elas. Mas essa conta, para mim, é uma conta que ela, muitas vezes, machuca muita gente pelo fato de, se a pessoa ela faz alguma coisa de trás para frente, às vezes pô, você fala, cara, eu queria muito ganhar R$ 8.000 por mês. Pô, legal, parabéns, mas você já consegue, não tem nada na sua volta que você consegue ganhar R$ 45 por hora, sabe? Pô, se um produto você tem que vale R$ 100, você tem 50% de margem de lucro, você não consegue se planejar na sua agenda produtiva para poder vender, por exemplo, um produto por hora, sabe? E você vai ter uma lucratividade que é dessa. Estou falando de R$ 8.000 no mês que sobraria para você, sabe? Então, as pessoas elas ficam presas naquilo que a vida inteira falaram que era o ideal. E às vezes elas não conseguem ver que a grande solução financeira para a trajetória delas não está muitas vezes no corte de gasto, está muitas vezes no esforço que você tem sobre sua produtividade. Por isso que eu acho muito difícil você poder gerar soluções financeiras na vida de uma pessoa sem você contextualizar com mentalidade e produtividade. Então, eu vejo até um cliente do escritório que a gente tem, esse cliente ele tem aproximadamente conosco investido quase R$ 15 milhões. E esse cliente ele pegou, ele já quebrou na vida dele umas 8 vezes, né? Pô, e ele tem 15 milhões. E o mais engraçado é que quando você pega o modelo mental dele, é um modelo de que às vezes acontece de ele ter uma empresa cara, ok, quebrou, paciência, mas você vê que o modelo mental dele é tão poderoso, é tão forte, que ele consegue se reerguer quase que num estalar de dedos, porque ele compreende que, cara, ele tem essa questão, e as pessoas elas não têm esse empoderamento. E aí elas simplesmente acabam muitas vezes padecendo, aceitando muito mais coisa, como, por exemplo, vou cortar meu cafezinho. Então, acho que tudo começa na aceitação, de falar, cara, vou cortar, caramba, vou tomar café o dia inteiro se deixar. Mas por quê? Porque eu encontro meios de poder solucionar meus problemas. Então, essa E eu, autorresponsabilidade é muito importante. isso é muito legal, porque você também falou o seguinte: é você olhar para a tua vida, porque o dinheiro é basicamente um termômetro do que está acontecendo. Então, olha e vê se tem coisas que não fazem sentido estar ali. Então, muitas vezes o cafezinho faz sentido, fazer a unha faz sentido, a escola não vai ter como você cortar, mas tem coisas que as pessoas vão caminhando mês a mês e não param 2 horas para poder falar assim, tudo que sai da minha conta está fazendo sentido para a minha vida, está me levando para algum lugar, está fazendo diferença. Eu acho que essa reflexão aí não é corte de gasto, né? Aí é uma inteligência financeira e uma gestão da sua própria vida, né? Eu acho que isso foi bem bacana que você trouxe. Eu não sou o mais adepto, digamos assim, para poder falar de corte de gastos, né? Tem aquela moça, aquela Natália Arcuri, eu acho ela maravilhosa para quem quer, né, cortar aí o cafezinho, dividir o papel higiênico do banheiro, ela gosta muito disso, mas eu, particularmente, eu acho que é uma mentalidade de escassez que é vendida. Eu prefiro muito mais olhar o outro lado e falar de prosperidade do que de escassez, porque eu falo muito, a minha vida nunca foi uma vida de escassez. Ah, Vitor, porque sua família é abastada? Não, minha família não era uma família abastada, teve vários problemas financeiros, mas a grande questão é que eu compreendi que eu não queria ser alguém que todo mês tivesse que cortar dinheiro, cortar gastos, e eu falei, eu preciso achar mecanismos de poder crescer, de poder ser uma pessoa que tenha muito dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, as pessoas põem um tabu, e infelizmente, mas pô, quando você fala que a moeda do nosso jogo é dinheiro, né, é como para mim um banco imobiliário, um jogo que as crianças jogam que no fim você passa a ter qual é o sucesso do jogo? É você ganhar as moedinhas, ganhar o jogo, sabe? E para você poder ter uma criança que ela tem essa mentalidade, as pessoas elas param de jogar banco imobiliário durante a vida adulta, o que é uma coisa assim absurda, né? Porque se as pessoas elas falam assim, cara, deveria ser tão divertido como um jogo, e não é o caso. As pessoas tratam o dinheiro como algo estressante, algo muitas vezes desmotivador, algo que muitas vezes elas comparam a régua dela com a régua de outra pessoa, só que é outra coisa que estão comparando. Então, o problema é que se a gente tratasse, entendesse que nada mais nada menos que dinheiro é muito um jogo onde você tem que compreender como que você pode ter aí mais ganhos, mais retorno, tudo ficaria mais fácil. E as pessoas, elas se prendem. Então, se a gente pega a vida da maior parte das pessoas, se a gente pudesse falar que esse é um jogo de banco imobiliário, a maioria estaria presa ali na celinha da prisão, ali não podendo jogar, mas por própria opção, né? Então eu vejo que é muito isso, cara, vai pro jogo, vai para cima, né? Faz acontecer, só que faz acontecer tem muito mais a ver com fome, né? Com a vontade de poder crescer, a produtividade, a agenda, do que necessariamente quando você pega e fala de corte de gastos, que a pessoa, a maioria das vezes, pensa em ter, tá? Muito legal. E só colocando um ponto que para mim bate,
porque eu já sou mãe, tenho um pequeno de 6 anos, e a discussão com o pai dele é como que a gente consegue começar a colocar essa mentalidade na cabecinha dele. E aí você falou, jogo, banco imobiliário, tá aí, não tirar isso da frente, mas aqui, quando a gente está próximo de pessoas, que você falou também, né, de mentalidade mais adequada, vamos dizer assim, do que a nossa, que já tem mais sucesso. E eu acho que esse expertise, esse conhecimento, a gente transferir também para as crianças, que como você, eu também, falar de dinheiro na minha família era uma confusão, era um assunto que não era falado, a não ser se tivesse dívida, que aí começava no corta, corta, corta. Então, é bacana a gente poder ter esse momento, e aqui as pessoas estão bem felizes aqui com você trazendo esse conhecimento, e também ter essa oportunidade, né, da gente compartilhar entre as pessoas, quem está aqui, e trazer isso também desde pequenininho, porque aí já começa a próxima geração um pouco diferente da gente, já começa assim, mais avançado, vamos dizer, né? Não, e outra coisa que acho que todos os pais deveriam ajudar seus filhos a compreenderem é a solução de problemas. É como você colocou, né? É, é você muito mais vender o como do que necessariamente colocar um caminho, né? Tá bom, quer, não faz mal, mas como vai ter isso? Se as pessoas, elas na vida adulta tivessem essa mentalidade de solução de problemas, também ficaria muito mais fácil. Tá, qual é o carro que você quer? Tá, e como que eu vou pegar e vou fazer isso? Como que eu vou pegar e vou resolver isso? As pessoas, elas ficam muitas vezes paradas esperando que alguém solucione para elas um caminho e na realidade o mais importante é você também pensar nisso, refletir sobre os problemas que tem e como que você consegue solucionar eles, né? Quando a gente pega, a gente fica muito vislumbrado com histórias, né? Eu sou viciado em ler biografias. E o mais engraçado é que você pega cada biografia de sucesso, são de pessoas que são extremamente solucionadoras de problemas, que ao invés de enxergar o problema, elas enxergam, tá bom, o problema existe, eu não tenho como lutar com ele, a não ser que eu me planeje para isso. Agora, como eu vou fazer isso? Então, a questão é muito essa que eu vejo que a grande parte das pessoas, infelizmente, esse cérebro de aceitação é muito complexo. Eu acho que o que você trouxe pelo menos para mim, acho que as pessoas que estão falando aqui, que estão falando de a escassez é a alavanca de paralisação, né? E como a gente enxerga. Eu acho que você trouxe não só mentalidade de prosperidade, informação, como também um senso de autorresponsabilidade. Está na nossa mão aproveitar para fazer lá, ir atrás de informação, ler 3 ou 4 livros no ano sobre biografias ou sobre dinheiro, ou aumentar essa mentalidade de prosperidade e aumentar os ganhos, fortalecer o seu próprio negócio, para aí você ter mais oportunidade de colocar aí o seu dinheiro no investimento, que aí traz, com certeza, uma tranquilidade financeira. Vitor, você tem algum recado final para dar para o pessoal hoje, nessa noite de hoje? Olha, eu de recado final, o que eu diria é naturalmente qualquer dúvida que o pessoal tenha para poder perguntar, pode mandar depois no Instagram, Victor_Basile, pode ficar à vontade de poder me chamar. Um canal que a gente popula muito e é gratuito, até o da própria RV4 Investimentos, tá? No Instagram, lá é muito focado em investimentos, né? Mas ao mesmo tempo, pensando um pouco nessa questão de educação financeira, um outro canal que eu compartilho que também a gente alimenta chama-se Economia Sem Mito no Instagram, que aí ele é focado em educação financeira. Então, assim, eu acho que citar aí algumas dicas para as pessoas evoluírem mais esse assunto, esse tema sobre investimentos e finanças, ali é a melhor colaboração que tem. Grande parte do acervo eu mesmo escrevo, né, para os canais que a gente tem dentro da empresa, e o meu pessoal. Então, assim, eu acho que esse tema nunca tem fim, nunca termina, mas podem ficar à vontade de poder me perguntar, tanto de finanças que eu vou ajudar, como também de investimento que eu vou poder colaborar, para que esse assunto não termine nesse bate-papo rápido, porque é um tema que com certeza vai ser uma constante na vida de todos, e no que tiver no meu alcance eu vou poder ajudar, tá bom? Super obrigada, Vitor. Obrigada pelo teu tempo, pela disponibilidade e pela quantidade de informação. Então, fica aí, pessoal. 3 canais para vocês melhorarem a quantidade de informação e mentalidade sobre educação financeira. Vitor, muito obrigada e a gente se vê por aí. Gente, muito bacana, né? Nossa, que pessoa colocou aqui à disposição de todos nós conhecimento, informação, mentalidade. Então, e falou
gente, de aproveitar as oportunidades, não falou? Falou aí, ó, às vezes você fica aí pensando, focado no investimento e tal, não sei o quê, e tem oportunidade de vendas de produtos na sua mão, e é exatamente disso que eu quero te relembrar. Tem 8 dias de janeiro ainda para você aproveitar, sim, muita coisa que está com retorno de investimento melhor do que muito investimento por aí, tá? Então vamos lá. O que a gente tem primeiro? Compre e ganhe. Você vai comprar 100 CVs ou mais e vai ganhar R$ 728 em produtos. Tem 5 produtos aqui para você poder revender e já fazer esse ponto que o Vitor colocou muito importante, que é dinheiro rápido. Agora, especialmente em janeiro, mas você que está aí, ó, já acendeu a luzinha. Será que minha dívida está em 20%? Será que está em mais de que 20%? Será que eu estou verde, amarelo ou vermelho? Sempre é a oportunidade de você ter aí produtos na mão para venda. Então, primeira coisa, compre e ganhe. Ganha esses produtos. O que mais que nós temos? Ano novo de resultado, com esse incrível programa de Nubar Reduction. Já posso começar a dar depoimentos de sucesso aqui, viu, gente? Porque tá dando resultado aqui, eu tô fazendo certinho, o programa tá muito bacana. Além do programa, tem no Body Refit, tem no Body Modelador, e tem aqui quase 44% de retorno de investimento. É ou não é uma grande oportunidade para você? O que mais que temos? Ano novo de autocuidado com 2, 4, 5 produtos também você compra e você leva 2 produtos de presente. Então, você tem lucro de R$ 298,65 mais 329 com os produtos que você ganha de presente. Então, tem aqui mais R$ 600 em lucro para você fazer dinheiro rápido hoje, aproveitando últimos dias dessas promoções. E temos pacotes especiais promocionais. Tem Luminesse com 40% de desconto. Cada produto aqui sai por por volta de R$ 170. Tem Trimatrix em dobro. Você compra 3, leva 6. O que mais que nós temos? Zen, últimas oportunidades de você ter os produtos Zen Shape, Zen Prime. E na área chocolate em dobro, compra 10, leva 20, R$ 82 cada produto desse aqui. Gente, é exatamente o que o Vitor estava trazendo para a gente. É oportunidade de fazer dinheiro rápido e é oportunidade de você trazer aquela continha, diminuir as dívidas, fazer umas contas, tudo muito, muito, muito bacana para você começar a construir a sua tranquilidade financeira. Além disso, só para te lembrar, vamos passar, tem o Comece Agora e Ganhe com o Luminesse, e você combinando aqui as oportunidades, Comece Agora e Ganhe com o pacote Builder e a oportunidade de kit início de $1. Gente, tudo isso é o que eu tinha para relembrar vocês depois desse bate-papo incrível. Vou te dar uma dica extra. Pega essa live, compartilha com outras pessoas, volta, assiste de novo, coloca foco no seu janeiro e para o seu ano, como o Vitor falou, esse é um papo que não termina, é o foco na sua prosperidade, no seu crescimento, na sua evolução e na sua mentalidade de tranquilidade e de construção de uma vida incrível para você. É isso que eu desejo e desejo que você tenha uma semana de muita prosperidade e de muita expansão. E a gente se vê na próxima. Um beijo!